Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, novamente ocupando o espaço da tarde para a gente falar de alguns problemas que nós precisamos conhecer para poder rezar. E hoje eu vou ler aqui um artigo que saiu na Info Vaticana do dia 9 de janeiro de 2020, chamado 2019, um dos anos mais sangrentos da história para os cristãos. Anteontem, aliás, eu disse para vocês, amanhã eu vou continuar tratando esse tema, etc., mas ontem nós tivemos a homilia do Padre Renato, que por razões técnicas não pôde sair na segunda-feira, então hoje eu estou dando continuidade àquele vídeo que nós tratamos daquelas barbaridades que são cometidas, aqueles cristãos que estão sendo martirizados, que é uma coisa tremenda. Queria agradecer muito a todos os que escreveram, eu vi que muita gente ficou sensibilizada, muita gente não deu as costas a eles, muita gente se propôs a rezar, muita gente não virou do outro lado e dormiu. Isso é que é importante, né? Como dizia. E eu recomendo àqueles que não assistiram o vídeo de anteontem, que assistam, né? Porque tem dados, tem informações realmente impressionantes e nós precisamos acompanhar essa questão da perseguição dos cristãos. Precisamos acompanhar. O Padre Pio era um homem extremamente preocupado com coisas dessas e Deus tinha mostrado para o Padre Pio tudo o que ia acontecer até o final do mundo. Portanto, ele viu essas perseguições. Então, talvez ele seja o protetor dessas almas perseguidas na Ásia, na África, e que passando por martírios tremendos, como o que aconteceu no dia de Natal, que eles publicaram um vídeo com 11 pessoas enfileiradas, com aquele macacão laranja que eles colocam, né? E um homem com uma faca no pescoço. Bom, já pronto para cortar a cabeça do cristão. O cristão que olha, na hora que corta essa cabeça, essa alma vai para o céu, direto, sem escalas, né? E esses que fizeram, os algozes, os bandidos, os assassinos, eles vão ver o que espera eles. Bom, então eu vou ler esse artigo que diz: o presidente da Ajuda à Igreja Necessitada, que é uma organização internacional que tem aqui no Brasil, tem na Alemanha, na França, em todo lugar, e que trabalham principalmente para levantar fundos para ajudar a essas igrejas perseguidas, né, de regimes totalitários, etc. O presidente da Ajuda à Igreja Necessitada faz um balanço do ano que acaba de encerrar-se. Eu estou traduzindo do espanhol, então de vez em quando eu vou repetir as palavras. Segundo o presidente da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja Necessitada, Thomas Heine Geldern, 2019 foi um ano de mártires, um dos anos mais sangrentos da história para os cristãos. O cúmulo foi o ataque a 3 igrejas em Sri Lanka, com mais de 250 mortos. Olha só, nós não falamos isso ontem, hein? Quer dizer, o de ontem, o balanço de ontem era uma barbaridade. Agora aqui tem um outro dado. Igreja em Sri Lanka com mais de 250 mortos. Mártires. Gente que está no céu rezando por nós. Gente que está no céu nos ajudando a fazer esse vídeo e vai nos ser muito grata por nós estarmos fazendo esse trabalho, divulgando o vídeo, compartilhando, enfim, rezando por eles. E você está fazendo parte disso, né? A situação na China e Índia, amanhã, eu espero amanhã falar mais sobre a China em concreto. A situação na China e na Índia também nos preocupa muito, disse ele em seu artigo. Heine Geldern observa como um aspecto positivo que na Europa Ocidental os políticos e os líderes de opinião falam agora muito mais sobre liberdade religiosa do que falavam antes, e pôs como exemplo o vídeo do Príncipe de Gales, que o Príncipe de Gales gravou no Natal para a ACN, que é para a Ajuda à Igreja
eu acho que é pelo menos é que está com a sigla com uma outra língua, na qual o herdeiro ao trono britânico faz uma férrea defesa dos cristãos perseguidos. O príncipe Charles, que nem católico é, né? Quer dizer, ele é anglicano. E será que a gente viu alguma personalidade católica falar disso? Ou será que você foi estimulado a falar menos no celular e conversar mais entre família, né? Enquanto essa gente está sendo martirizada? O presidente da CN reiterou o chamamento às organizações multinacionais e intergovernamentais para que permitam e protejam a liberdade religiosa como um direito humano fundamental em todos os níveis e em todos os países. Aqui vem o texto dele. Se fala mais, se fala mais, mas continua se fazendo pouco. Quer dizer, fala-se muito, mas continua se fazendo muito pouco, disse ele. É difícil crer que um país como a França se tenha registrado, olha que barbaridade, França católica, filha primogênita da igreja de Monte de Santos, onde apareceu o Sagrado Coração de Jesus para Santa Margarida Maria Alacoque, e assim por diante. Na França, no ano de 2019, mais de 230 ataques contra organizações cristãs. Os acontecimentos no Chile também são impactantes. 40 igrejas no Chile, 40 igrejas foram profanadas e destruídas em meados de outubro. É que o espanhol é uma língua tão próxima do português que a gente acaba confundindo. Heine Gelder alerta para a situação da África, que nós vimos ontem, né? Onde é especificamente preocupante a situação dos cristãos na Nigéria, onde os terroristas islamistas do Boko Haram operam no norte ao longo da fronteira do Camerun. Camarões, nós falamos aqui no Brasil, né? Na noite de Natal, a aldeia cristã de Quarangulum, no estado de Borno, foi atacado por jihadistas que mataram as 7 pessoas, sequestraram uma jovem e incendiaram as casas e a igreja. Só um dia depois, um grupo do Estado Islâmico publicou um vídeo que, segundo suas declarações, mostra a execução de 10 cristãos e um muçulmano no norte da Nigéria. Não era um muçulmano, parece que era um muçulmano que havia se convertido ao cristianismo, né? Tudo isso nos aflige profundamente. Enquanto nós celebramos o Natal, outros choram e passam medo. É bem isso. O ano passado, 2018, foi igualmente duro para os cristãos de Burkina Faso. Segundo a informação de que dispomos, foram pelo menos 7 ataques a comunidades católicas e protestantes, e nas quais foram assassinados 34 cristãos, entre eles 2 sacerdotes e 2 pastores protestantes. Nossos sócios da associação dele se referem a isso como um processo para desestabilizar o país e avivar os conflitos religiosos e desencadear a violência. Eu traduzi mal aqui, mas a ideia basicamente é essa. A respeito do Oriente Próximo, do Oriente Médio, Heine Gelder recorda as palavras do bispo de Erbil, Bashar Mati Varda, quem chamou repetidas vezes a atenção sobre o perigo e a situação dos cristãos no Iraque. A invasão do Estado Islâmico terrorista é só um dos muitos ataques a esta comunidade de cristãos. E já houve vários ataques e cada ataque diminui dramaticamente o número de cristãos no Iraque e na Síria.
Aí está essa matéria. Eu vou ler uma outra aqui, e com isso nós encerramos o vídeo, que eu quero que esse vídeo seja curto, que é o ataque que houve na Itália, uma coisa sem precedentes, um ataque aos presépios. Quem diria que na Itália do Santo Padre, na Itália do Padre Pio, né? Na Itália do Papado, da igreja, a sede da igreja, né? Os presépios fossem atacados como foram atacados esse ano. Não podemos deixar de pensar, diz essa matéria aqui, do La Nova, qualquer coisa, que é um site católico. Não podemos deixar de pensar sobre a sanha de destruir os presépios que atingiram a Itália. Bom, aqui também blasfêmias, porta dos fundos. A gente vê que é uma espécie de onda mundial de blasfêmias, de ataques, de destruição da Igreja Católica, destruição do povo católico. Né? Não podemos deixar de pensar sobre a sanha de destruir os presépios que atingiram a Itália. De norte a sul, existem dezenas e dezenas de presépios em igrejas, praças e outros locais públicos que foram vandalizados durante esse período de Natal e às vezes com uma fúria e um sadismo que deixam perplexos. É impressionante, fúria e sadismo. É tão bonito quando eu já estive na época de Natal na Itália algumas vezes, ver aqueles presépios nas praças, nas igrejas. Toda igreja tem um presépio, uma coisa fantástica, presépios bem elaborados, bem feitos, bonitos, né? Para estimular o Natal, o espírito de Natal. Foram violentados com uma fúria e um sadismo que deixam perplexos. Em quase todos os casos, os autores desses gestos não foram identificados. O que está fazendo a polícia lá? Não tem câmera, não tem nada, né? Ou será que não é para deixar mesmo? É uma pergunta que eu me ponho. Portanto, apenas podem ser feitas suposições sobre os motivos. Que suposições? Suposição é satanismo, é blasfêmia, é ofender nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem muita suposição para fazer. Não, o senhor está quebrando o presépio porque ele está contra a reforma da Previdência. Por favor, né? O certo é que estamos testemunhando mais um passo do processo de secularização de nossa sociedade com relação aos sinais da presença cristã. A indiferença está se transformando em hostilidade mais ou menos manifesta. Exatamente isso, está muito bem comentado. A fúria contra os presépios nos diz que a escuridão está ganhando mais terreno hoje, e às vezes com a cumplicidade dos homens da igreja. É puxada essa declaração. Diante de um mundo que não é apenas mais cristão, mas que zomba e despreza os mesmos sinais da fé cristã, a tentação dominante hoje é estabelecer um diálogo com o mundo para se fazer entender. Quer dizer, aquela história, vamos nos abrir para o mundo, vamos ter uma comunicação com o mundo, que o mundo entenda. A nossa comunicação tem 2000 anos, é muito velha, né? A verdade ficou velha. Desculpem. Vamos tentar entender esse mundo. Não é fazer esse mundo tentar entender a doutrina perene de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Da Igreja, a Santa Igreja Católica. Não, não. Vamos fazer o bem, tentar entender o mal, né? E não converter o mal. Bárbaro. Como se o mistério da encarnação, a paixão e a ressurreição de Jesus Cristo fosse um problema de entendimento intelectual. É como se a aversão que o mundo tivesse por Cristo dependesse de uma falta de explicação eficaz. É exatamente o que eu disse agora. O pessoal destrói porque não explicaram direito quem é Jesus Cristo, nada, né? Então, se tivesse uma comunicação melhor, mais atualizada, sobretudo, para os nossos dias, né? Uma igreja mais aberta para as nossas realidades, né? Talvez não houvesse esse vandalismo. É gostoso pensar isso, né? Mas não tem nada a ver com a realidade.
Não é um diálogo maior com o mundo que precisamos, mas um diálogo maior com Deus. Olhar o mundo, abrir-se ao mundo, nos faz perder-nos na escuridão. É bem isso. Diante desse vandalismo crescente de Madonas decapitadas, Nossas Senhoras, imagens de Nossas Senhoras decapitadas, bebês enforcados, menino Jesus enforcados, estátuas queimadas, somos chamados a levar a sério o presépio, não como uma simples tradição bonita que suscita algumas lágrimas entre duas fatias de panetone. O banquete de hoje, a Epifania do Senhor, é uma ocasião para desviar o olhar para a caverna em Belém que vive em nossos presépios. Aí está aí, duas notícias tremendas. 2019, o ano mais cruel para os cristãos, e 2019, um ano mais cruel para os presépios na Itália. Mais cruel com nosso Senhor Jesus Cristo no mundo inteiro. Foi o que Porta dos Fundos fez aqui no Brasil, a Netflix fez aqui no Brasil, uma coisa nojenta, que um juiz proibiu também com uma sentença que podia dizer coisas mais sérias, mas enfim, ele proibiu, e que depois o Supremo liberou. Está liberado a caçada, as ofensas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ofender à vontade, porque todas as autoridades aprovam e a igreja se cala. Meus amigos, com isso eu despeço, pedindo que a nossa Ave Maria do final, que a gente sempre reza, seja nessa intenção, pelos cristãos perseguidos no mundo inteiro e em reparação ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelas blasfêmias imundas que são cometidas contra ele e pelos governos que também cometem pecado por se associarem a isso. E, finalmente, com a bênção do Padre Pio. Até amanhã, onde eu pretendo falar um pouco mais da China, onde a coisa é tremenda. Até amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti. Amen.